Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para adorar, bendizer o santo nome do nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Estamos com o nosso coração feliz por Deus nos permitir esse privilégio, estamos com o nosso coração agradecido a Deus por mais esta oportunidade de glorificar o santo nome do Senhor. Espero que você aí em sua casa, onde você estiver neste momento, também esteja assim com esta alegria, com esse desejo de adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Vamos dar início ao culto, louvando ao Senhor, hino de número 67 do Cantor Cristão, 67, cantemos ao nosso Deus. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória, caçador venceu, verdadeira vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a veio resgatar-nos pela sua cruz, veio apresentar-nos em celeste luz, pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Todos advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Seja dado a Cristo, somente a Cristo, esse cordial louvor, a Ele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Convido você neste momento a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e orar ao Senhor silenciosamente neste momento, agradecendo a Deus pela bondade do Senhor nos enviar o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. Agradecendo a Deus pela graça de Deus que foi estendida a nós. Vamos agradecer a Deus tão grande privilégio de poder adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Vamos orar ao Senhor, suplicar ao nosso Deus em favor de todos os missionários. Clame pelos valentes de Deus. Continue lembrando da irmã Edina, Jonathan, Emília, os seus filhos, Carlos Alcântara, a irmã Raquel, seus filhos, os irmãos ali do norte de Minas. Clame ao Senhor por essas vidas, bem como todos os outros missionários, esses valentes de Deus, coloque-os diante do Senhor neste momento. Ore pelas nossas congregações, ponto de pregação. Ore pelos irmãos da zona rural. Vamos orar também pelos enfermos. Clame a Deus por todos os enfermos, coloque-os diante do Senhor neste momento. Vamos orar pelos nossos idosos. Vamos orar pelos nossos jovens e adolescentes.
Vamos clamar a Deus por todos aqueles que estão à frente desta batalha na área da saúde. Clame a proteção de Deus para essas vidas e vamos pedir ao Senhor que apresse a cura para o mundo, para essa situação que o mundo está enfrentando. Só Deus. Clamemos ao nosso Pai, ao Deus que age, e agindo o Senhor, ninguém impede. Vamos suplicar a Deus em favor da nossa igreja, por cada família, pelos novos decididos, pelas irmãs que estão prestes a ter os seus bebês. Ore pela irmã Lorena, ore pela irmã Lana, ore por todas as irmãs que estão assim, esperando para ganhar os seus bebês. Grandioso Deus, bondoso Pai, bendito Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos neste momento de adorar, de bendizer o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por Jesus Cristo ter pago alto preço pelo nosso pecado. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos nesta manhã de estar falando contigo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve, e é nesta certeza que estamos clamando ao Senhor neste momento, suplicando a Deus pela obra missionária. Tome conta dos teus valentes, Senhor, suplicando pelos enfermos, por aqueles que estão à frente da área da saúde, pedindo ao Deus que o Senhor esteja assim, ajudando, ó Deus, a todos, livrando, ó Deus, de pegar, ó Deus, esse vírus, Senhor. Te peço por cada um, ó Pai. Deus, eu quero suplicar, ó Deus, em favor da nossa igreja, de todas as famílias, dos novos decididos. Pai, eu quero suplicar ao Senhor pela vida da irmã Jaqueline, filha do irmão Toni, que está esperando o bebê, da irmã Lorena, da irmã Lana, ó Deus, de todas essas, ó Deus, que estão assim, aguardando, ó Deus, a chegada dessas crianças. Quero suplicar ainda em favor das nossas congregações, ponto de pregação, os irmãos que residem na zona rural. Pai, tome cada um em tuas mãos e neste momento continue nos guiando, nos dirigindo e que tudo aqui, ó Deus, aconteça para a tua glória, para o teu louvor. Pai, suplicamos da tua bondade ainda para o restante desse dia, para tudo quanto ainda vai acontecer aqui, que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Nós oramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Convido todos a abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso de número 13, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao verso de número 13, a gente sempre dá um tempinho para que você possa pegar a sua Bíblia, abrir o mesmo texto, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: assim está escrito. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Senhor, irmãos, nos ajude na compreensão da sua santa e poderosa palavra. Ainda vamos louvar ao Senhor com o hino de número 306 do cantor cristão. 306.
caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo por Jesus com a minha cruz, o caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém? Graças a Deus. Para o céu, por Jesus, irei. Somente o Senhor Jesus é o caminho que nos leva aos céus. Antes da mensagem da palavra de Deus, eu queria pedir a todos vocês, amigos, irmãos, que compartilhem essa mensagem com seus familiares, em especial com aqueles que ainda não são crentes. Compartilhe com eles, esteja assim mostrando para eles, pedindo que eles assistam para que a palavra de Deus fale aos seus corações. Esta mensagem já foi pregada aqui na igreja, eu já preguei, só que senti o desejo do Senhor de novamente, dessa vez vai diretamente para os nossos amigos que têm nos ouvido, que têm assim nos procurado aqui na rua, falando que estão ouvindo as mensagens. Eu espero que a mesma alcance o seu coração. Para isso eu quero novamente ao texto que foi lido, repetir a leitura dos versos que nós lemos de Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao verso de número 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao verso de número 13. Repetindo, acompanhe, por favor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, diante do texto, vai aí uma pergunta: para quem é a salvação? Para quem é a salvação dada por meio de Jesus Cristo? Nós sabemos que Jesus veio para morrer por toda a humanidade, por todas as pessoas, por todos os pecadores. Mas, infelizmente, nem todos, homens, mulheres, confessam Jesus como Senhor, como seu Salvador. Aí morrem sem ter a salvação, sem receber a salvação que Jesus deu, que Jesus proporciona a todos os homens. Então, para quem é a salvação? Nós queremos de imediato dizer que a salvação, os judeus não olhavam, os fariseus, os escribas, eles não olhavam a salvação como um ato vindo de Deus por meio de Jesus. Eles olhavam como a pessoa se tornar justa na terra, como fazer algo bom, como andar segundo as suas próprias leis. Assim faziam os fariseus. Eles criavam suas próprias leis, seus próprios costumes, e diante dos seus próprios costumes e suas próprias leis e formas religiosas de viver, o que é que eles faziam? Eles falavam assim: nós nos tornamos justos. Por causa disto, o texto que Mateus vem escrevendo, e o Senhor Jesus deixa de forma clara
Para quem é a salvação? Os fariseus já se achavam doutores da lei, cumpridores da lei, conhecedores da lei, a tal ponto que eles consideravam justo diante de todos os outros. Ou seja, eles destacam aqui publicanos e pecadores. E quando olha publicanos, eram aquelas pessoas que estavam ali cobrando impostos. Então, para os fariseus, eram pessoas à margem da sociedade, que não tinham direito nenhum, que não tinham, assim, a sua importância no meio social. Muito pelo contrário, não eram olhados com os bons olhos, por isso eram considerados como pessoas que ninguém gostava, como não agradavam muito às pessoas. E os pecadores, quem eram? Aquelas pessoas que não cumpriam os ritos judaicos, né, como feito pelos fariseus, eram aquelas pessoas que não seguiam os ritos dos fariseus, que não faziam as mesmas práticas que eles, porém eles consideravam essas pessoas pecadoras, também pessoas à margem do meio social deles. Então eles consideravam essas pessoas totalmente desprezadas. O Senhor Jesus não olha assim. O Senhor Jesus não faz assim. O Senhor Jesus olha justamente para aqueles que são publicanos, para aqueles que são pecadores, para aquelas meretrizes, para aquelas que o meio social não dava muito valor. E o Senhor Jesus fala assim: foi para esses que eu vim. Foi para esses que eu vim aqui entregar a minha vida em prol dessas pessoas, em prol dessas vidas. Aí nós podemos assim analisar, segundo o texto, que Jesus deixa bem claro, segundo os olhos dos fariseus, a justificação vinha do homem. E Jesus deixa bem claro que a justificação vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Aí nós entendemos assim claramente quando Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 1, que ele diz o quê? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fica totalmente claro que a salvação é para quem é justificado por Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mas mediante a fé da pessoa se colocar diante de Deus, pedir a graça de Deus, reconhecer que é pecador e saber que somente por Jesus Cristo é que ele pode ser salvo. Diz o texto: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Então era um coletor de impostos. Era alguém que o meio social não olhava para ele com os bons olhos. Ele cobrava imposto, e por ele cobrar imposto, acontecia muito naquela época dos cobradores de imposto, exagerar na cobrança do imposto. Então as pessoas não olhavam para eles com os bons olhos. Mas era um publicano que as pessoas não olhavam para ele com os bons olhos, que Jesus colocou o olho nele e diz o quê? Vem e segue. É interessante que nós olhamos para as pessoas e achamos que aquelas pessoas não têm jeito, mas quando Jesus olha para as pessoas e as pessoas reconhecem que elas são pecadoras e que precisam da graça de Deus, tudo muda na vida da pessoa. Mateus era um cobrador de imposto, e no momento que Jesus disse, vem e segue-me, o que aconteceu? Mateus, de repente, deixou tudo ali, deixou a coletoria, saiu dali, começou a seguir Jesus. Para os fariseus, a salvação não era para Mateus, mas para Jesus, a salvação era para Mateus. E Mateus abraçou isso, reconheceu isso e foi salvo por Cristo Jesus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Quando Jesus entrou na casa para a refeição, diz que publicanos, talvez colegas de Mateus, né, que estava ali cobrando, o próprio Mateus já estava ali, mas também ao redor de Jesus diz que não só publicanos, mas também pecadores, como se publicano não fosse pecador. E todos eram pecadores, todos que estavam ali, menos o Senhor Jesus, eram pecadores. Todos que estavam ali naquele momento precisavam de Jesus. Todos que estavam ali naquele momento teriam que reconhecer que a salvação era para todos eles. Mas havia um grupo ali que já se achava autossuficiente e justo.
e que a salvação, infelizmente, não era para eles. Era o grupo dos fariseus, que estava ali para condenar os outros, que estava ali achando que as suas vidas já eram boazinhas demais, que já eram justos demais e que não precisava de Jesus. E quem acha que não precisa de Jesus, eu quero afirmar para você, a salvação não é para você. A salvação é para aqueles que sabem que precisa de Jesus, que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão do Senhor, que precisa por esse único meio justificador que leva o homem para perto de Deus. E o que eles disseram? Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, os publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? O que eles olhavam para Jesus e falavam assim: não, ele não pode aproximar de publicanos e pecadores, porque ele é mestre, porque ele se diz justo. Mas Jesus disse assim: eu vim justamente por causa dos publicanos e pecadores. Eu vim porque essas pessoas precisam de salvação. Eu vim porque essas pessoas carecem da salvação. Eu vim justamente por eles. Mas os fariseus não olhavam assim. Os fariseus não encaravam assim. Diz o texto: pois eles tinham seu próprio senso de justiça. Meu querido, eu queria dizer para você que se você se acha bonzinho demais, se você se acha um bom marido, isso é ótimo para você. Se você é um bom marido, isso é bom para você e para a sua família, mas isso não salva você. Se você é daqueles direito no comércio, que compra e paga tudo certinho, ninguém nunca levantou a voz para falar nada errado da sua vida no comércio, isso é ótimo para você, mas eu quero dizer que isso não salva você. Se você é daqueles aquele pai que cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida da sua casa, que sempre tem um bom comportamento diante da sociedade, eu quero dizer que isso é ótimo para você, mas também quer dizer que isso não salva você. Quem salva você é Jesus. A salvação é para aqueles que reconhecem que é pecador. Por mais que você tenha uma vida, podemos dizer assim, honesta, por mais que você, podemos dizer assim, aos nossos olhos, tenha uma vida assim, justa, diante dos homens, eu quero lhe dizer que mesmo assim você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da salvação, você precisa reconhecer que é pecador e precisa da graça de Deus. Assim viviam os fariseus, dizendo o quê? A minha vida já está justa, eu cumpro aquilo que eu faço, eu cumpro os mandamentos, eu cumpro as leis, eu cumpro as formas religiosas de viver, eu já estou totalmente justo. E Jesus disse para eles: a salvação não é para vocês, porque vocês acham que não precisa de mais nada, vocês acham que não precisa mais de salvação, vocês acham que já são justos o suficiente. Aí Jesus disse: a salvação é para os doentes, para aqueles que carecem. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Doente em que sentido aqui? Doente no sentido espiritual. Por mais que você ande certo com todas as suas coisas, mas se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, não tem certeza da salvação, eu quero dizer que você precisa se considerar doente. Doente espiritualmente, para entender a graça de Deus, para começar a clamar a misericórdia do Senhor, para entender que só Jesus pode dar a salvação. E aí você vai entender que a salvação é para você. Eu posso afirmar isso com toda certeza. A salvação é para mim. É sim. Não por mérito humano meu mesmo, mas porque um dia eu entendi que eu era pecador e aceitei Jesus como meu Salvador. Abri o meu coração para o Senhor, clamei a Ele pela sua misericórdia em favor da minha vida, e Ele se estendeu a mão para mim e me salvou. Então a salvação é para mim. A salvação é para mim, a salvação é para você, que neste momento reconhece que é pecador, que sabe que precisa da graça de Deus, sabe que não é justificado pelos seus méritos próprios, mas só pode ser justificado mediante a graça de Cristo Jesus. A salvação é para você. Mas se você se acha justo,
se acha bonzinho, se acha que não tem pecado, se acha que tudo que você está fazendo se cumpre de forma religiosa a sua vida, meu querido, a salvação não é para você. A salvação é só para aqueles que entendem que precisa de Jesus. E o texto segue: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa o quê? Misericórdia. Misericórdia, quero. Se você quer a misericórdia de Deus na sua vida, eu quero afirmar: a salvação é para você. Se você acha que você não precisa de mais nada, eu estou te afirmando: a salvação não é para você. Por que a salvação veio para Bartimeu? A Bíblia diz que Bartimeu era um cego, mendigo, que ficava à beira do caminho pedindo esmola. Por que a salvação é para Bartimeu? É porque era cego? Era porque é mendigo? Claro que não. É porque no dia que Jesus estava passando por ali, Bartimeu começou a fazer o quê? Clamar a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele aprendeu o que é misericórdia? Quero. Então ele clamou, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não simplesmente curou o físico de Bartimeu, mas curou a principal enfermidade que Bartimeu tinha, do pecado. Então a salvação passou a ser de Bartimeu, não é porque era cego, não é porque era pobre. A Bíblia diz que ele era mendigo, não era porque ele era mendigo, não. É porque ele entendeu que precisava de Jesus. Ele entendeu o que era precisar da misericórdia de Deus para ser salvo. Nós falamos de um mendigo, de um cego. Agora vamos falar de um rico. Por que a salvação veio para Zaqueu? Não é porque ele era rico. Não, a salvação não veio para Zaqueu, não é porque ele era rico. É porque Jesus viu na vida de Zaqueu um arrependimento. Quando ele entendeu isso, quando ele entendeu de forma clara que ele era pecador, que ele precisava de Deus, ele tinha tudo. Zaqueu era rico, mas não tinha Jesus. E quando ele entendeu que ele precisava de Jesus, quando ele entendeu que precisava da graça de Deus, ele começou a se mostrar e disse: Senhor, se tenho defraudado alguém, quero restituir 4 vezes mais. Depois que ele mostrou a marca de arrependimento, o que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa, no meio da família. Ou seja, a salvação veio para a vida de Zaqueu. Por quê? Não é porque ele era rico, não. É porque ele entendeu que precisava da misericórdia de Deus para ser salvo. Porque a salvação não era para aquele jovem rico, que a Bíblia relata que um jovem rico aproximou de Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele o quê? Segue os mandamentos. E o que ele responde para Jesus? Tenho feito isso desde quando eu era pequeno, desde quando eu era jovem eu fazia isso. Eu cumpria esses mandamentos, eu cumpria os rituais, eu fazia outras coisas, todas essas coisas. Mas Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Aí Jesus disse assim: olha, vai e vende tudo que você tem, divide com os pobres, vem e me segue. Jesus não estava falando que ele tinha que abrir mão da riqueza para seguir Jesus. Jesus estava experimentando, pois conhecia bem o coração daquele jovem. E sabia que o Deus dele era a riqueza. Pois ele estava seguro naquilo que ele seguia, em quem ele era, no que ele fazia, e não entendeu que ele precisava da misericórdia de Deus. E diz o texto que ele saiu da presença de Jesus entristecido, chateado por ouvir que ele precisava da salvação. Mas Jesus disse para ele o quê? Falta só uma coisa. E o que faltou na vida dele foi reconhecer a misericórdia de Deus para a sua vida. Porque a salvação veio para a mulher samaritana? É porque ela já estava vivendo tinha 5 maridos, que Jesus chegou a dizer isso para ela? É porque ela tinha uma vida de prostituição? A salvação veio para ela porque Jesus ficou com pena dela e disse o quê? Se você vive nessa vida, eu entendo que a salvação é para você. Não, não foi por isso não. É porque ela enxergou em Jesus o profeta,
aquele vindo da parte de Deus para dar salvação a todos os homens. Então a salvação passou a ser da mulher samaritana, porque ela entendeu a graça de Deus. Meu querido, eu quero encerrar essa reflexão nesta manhã dizendo para você: se você se acha bonzinho, se você se acha justo, se você acha que as suas práticas religiosas e tudo aquilo que você faz no meio social, no meio familiar, seja onde for, se você acha que isto é o suficiente para se tornar bom diante de Deus, eu quero dizer que você está enganado e que a salvação não é para você. Mas não se preocupe. Você pode muito bem mudar isto. Entender dentro da palavra de Deus. Você pode entender dentro da palavra de Deus o quê? O que é querer essa misericórdia de Deus para a sua vida. De que forma? Entendendo que você é pecador. Entendendo a graça de Deus e dizendo ao Senhor: olha, eu sei que até hoje eu tentei ser assim, fazer assim, assim. Mas até hoje eu não senti que eu tive a salvação, que eu recebi a salvação. Meu querido, a salvação é para você que neste momento se arrepender, se quebrantar diante de Deus, clamar por misericórdia e dizer ao Senhor: Jesus, me salva. Jesus, entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu quero a salvação que só o Senhor pode dar. Eu quero lhe afirmar: a salvação é para você. A salvação é para você. Diz o texto, que, versículo 13, encerrando, diz assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos. Se você se considera justo, Jesus não veio te chamar, então a salvação não é para você. Mas ele diz: e sim, eu vim chamar quem? Pecadores, para que tenha um arrependimento. E se você tem esse arrependimento, a salvação é para você. Pois o mesmo Jesus está dizendo em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que está convidando para que você tenha um arrependimento. É Jesus que está te convidando para que você receba a salvação que só Ele pode dar. Pastor, como posso fazer isso? Romanos, quero encerrar com esse texto. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Dessa forma, a salvação é para você. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é para você que confessa, que neste momento sabe que é pecador e precisa da graça de Deus. A salvação é para você, meu amigo. A salvação é para você. É sim, desde quando você, o texto diz o quê? Confessa, com a boca confessa Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que será salvo. Então a salvação é para você, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois Deus estendeu a salvação sem distinção. E o texto diz: para judeu, para grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se neste momento você invocar o nome do Senhor, clamar a Deus misericórdia, pedir perdão a Deus em favor da sua vida, a salvação é para você. E Jesus vai te dar isso de forma maravilhosa, que a sua vida vai ser transformada e você vai entender o que é ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar encerrando, pedindo que a palavra de Deus alcance o seu coração, e logo após vamos encerrar com o solo da irmã Cimeia, que estará assim louvando ao nosso Deus. Ore comigo neste momento, curve a sua cabeça, vamos orar.
clamar a Deus e que esta mensagem alcance o seu coração, meu amigo. E se você tomou uma decisão ao lado de Cristo, ouvindo esta mensagem, nos procure alguém aqui da igreja e fale dessa salvação que você ganhou na pessoa de Jesus Cristo, que você entendeu isso, que você pediu perdão a Deus e que Ele salvou a sua vida. Nos procure e fale da sua decisão ao lado de Cristo. Pai Santo, Deus Eterno, glorioso Senhor, te louvamos, ó Deus, de forma maravilhosa, por nos permitir mais este momento de cultuar e bendizer o Teu santo nome. Deus, quero pedir neste momento por todos quantos estão ouvindo esta mensagem. Pai, que o Teu Santo Espírito incomode para que eles abram seus corações para entender a Tua graça maravilhosa. Ó Deus, se tem alguém nos ouvindo neste momento aí, assistindo, ó Deus, essa mensagem, cultuando ao Senhor, e do outro lado, ó Deus, está clamando ao Senhor, pedindo ao socorro ao Senhor, clamando por misericórdia, pedindo pelo perdão do Senhor, a salvação do Senhor é para esta pessoa. Salve-os, ó Deus, para a Tua glória. Salve essas vidas, Senhor, e dê a eles entendimento da Tua palavra, dê a eles entendimento da Tua graça maravilhosa, do perdão dos pecados e do que é ter uma vida ao Teu lado, Senhor. Salve-os para a Tua glória. Pai, mais uma vez nós Te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar a minha alma nos céus. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. Bem triste e cansada minha alma, não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem clara uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei: sou um pobre perdido, oh, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei ao meu mestre, feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi Ele que me satisfez. E quando por graça de Cristo o céu alcançar afinal, louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Amém, graças a Deus. Louvores darei para sempre a quem me deu vida eternal. Isso já acontece com todos salvos em Cristo Jesus. E eu espero que isso passe a acontecer na sua vida quando você entender que a salvação é para você que precisa de Jesus. Queridos, que a graça de Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Mais uma vez queremos agradecer a todos que esta mensagem, como pedi no início, você é membro da igreja, que é crente em Jesus, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que eles ouçam que a salvação de Jesus é para eles que quer receber essa graça maravilhosa. Quero assim agradecer ao Senhor, aos irmãos que têm
dado nesse dia os parabéns, né, as felicitações para o Dia do Pastor. Muito obrigado a todos vocês que nos lembrou nesse Dia do Pastor, aos nossos colegas que estão nos ouvindo. Também quero assim parabenizar, agradecer a Deus pela vida dos colegas, aos nossos irmãos em Cristo, muito obrigado mesmo pelo abraço, pelas orações, pelas felicitações nesse Dia do Pastor. Que Deus continue nos abençoando sempre. E quero assim que a graça de Deus continue sendo estendida a todos nós e que breve, estamos assim aguardando o retorno do Senhor Jesus e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, e que o Senhor nos abençoe.